pregando um Mashiach totalmente diferente daquele que teve na terra. Porque o verdadeiro Mashiach, ele é 100% homem. Eu já falei isso. E eles estão pregando também uma trindade, algo que vem da Babilônia, que vem da Igreja Católica. Então não existe três deuses, não existe trindade. Eu já lancei vários vídeos falando sobre isso. Se você não assistiu, assista lá os outros vídeos que eu lancei. Eu lancei a primeira parte agora e já lancei outros vídeos bem anteriores a esse que eu estou lançando agora. E nesses outros vídeos tudo eu falei sobre isso também, mostrando que não existe essa questão de trindade, que isso veio da Igreja Católica, essa adoração a três deuses. Então agora, na segunda parte, que nós vamos estar falando um pouco sobre a questão do Filho. Hoje estou mostrando para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, o que uma tradução errada faz. Hebreus capítulo 1, versículo 9 diz assim: Amastes as justiças e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os teus companheiros. Está chamando o Mashiach, o Filho do Eterno, de Deus. Agora veja os Salmos 45 da Bíblia de Jerusalém, a mesma passagem. Salmos 45, versículo 8, diz assim: Eis porque Deus, aliás, o Pai, né? Eis porque o Pai, o teu Deus, o teu Pai, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Viu que agora mudou a tradução? Nessa aqui está dizendo: eis porque o Pai, eis porque Deus, eis porque o Pai, o teu Deus, o teu Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Então quando você pega essas traduções deturbadas, você vai ver que elas afirmam que o Filho é o próprio Deus. Mas isso é heresia, irmão. Não existe isso. Não existe isso. O Filho, ele é 100% homem. É por isso que os judeus, os Yaldim, não aceitam esse Cristo que é pregado dentro do cristianismo hoje. Porque esse Cristo que é pregado dentro do cristianismo, os próprios pastores, os líderes, afirmam que ele é o próprio Deus que desceu na terra e morreu. Mas isso é heresias. Eles pegam uma tradução igual a Bíblia Almeida, fala que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Mas se pega essa aqui, a Jerusalém, fala que não. Que o Altíssimo, que Deus, o Altíssimo, comprou a igreja com o sangue do seu próprio Filho. Muda totalmente a tradução. Se você pega uma tradução errônea, vai dizer assim, ó, eis que um menino foi nos dado uma criança, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas a tradução original fala maravilhoso, conselheiro do Deus forte, Pai do século futuro e príncipe da paz. Aí muda tudo a tradução. Diz que ele é o conselheiro do Deus forte, Pai do século futuro, príncipe da paz. O século futuro é o milênio. Então são questões de tradução que vai mudando tudo. E outra coisa que arrebenta com os crentes é essa questão aqui do quarto evangelho. Por quê? Porque eu já mostrei várias vezes que o quarto evangelho, irmãos, a Bíblia, quando ela foi formada, as escrituras, o canon, o primeiro canon significa o ajuntamento dos livros. Foram ajuntados pela Igreja Católica. E a Igreja Católica colocou 7 livros a mais que tem dentro da Bíblia deles do que, de que não está na Bíblia dos evangélicos. A Bíblia dos católicos tem 7 livros a mais do que a Bíblia dos evangélicos, dos protestantes. Mas mesmo assim, os evangélicos foram lá e tiraram esses 7 livros a mais. Mas mesmo assim, os evangélicos ainda deixou muita coisa acrescentada, que são fermentos, que não coincidem com a verdade revelada pelo Eterno, que é revelada pelo Espírito do Eterno. Por exemplo, uma das heresias que ainda está aqui dentro é esse quarto evangelho, que eles falam que foi João que escreveu. Mas se você pegar a Bíblia de Jerusalém, você vai ver, no início ali, que ela foi escrita por vários redatores, cada um escrevia um pedacinho. Esse quarto evangelho, ele nunca foi inspirado pelo Eterno, ele é herético, ele contradiz totalmente o livro de Lucas. O livro de Lucas fala, o Salvador, ele se refere a ele como sendo o filho do homem. Por quê? Porque ele se tornou um homem quando ele veio na terra. Ele era um ser celestial, ele tinha a natureza do Pai, ele era filho do Eterno, ele era um ser celestial, e ele veio na terra, ele se tornou um homem, 100% homem. E hoje ele ainda continua sendo 100% homem. Ele é um homem celestial, mas ele é 100% homem. Ele é um homem glorificado, mas ele ainda continua sendo homem. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu o livro de Timóteo, ele escreveu aquele livro ali 50 anos depois que o Mashiach havia ido para o céu, e ele ainda disse que o Mashiach ainda era homem. Ele falou: para nós há um só Altíssimo, o Pai, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahshua, o homem. Ele ainda fez questão de enfatizar: Yahshua, o Mashiach, homem. Ele mostrando que ele é homem.
Então as pessoas estão fazendo confusão, pregando que existe três Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe isso, irmão. Só existe um Altíssimo, Ial, o Eterno. E o outro, seu Filho, ele é o mediador, ele é o rei, o mediador, o nosso advogado. E ele é 100% homem. Então nós temos um homem lá na glória, hoje representando nós. Aí muitos dizem, mas ele é um Deus homem, 100% homem, 100% Deus. Não existe isso, irmão. 100% eu já falei nos outros vídeos meus, fala de totalidade. Então como é que ele vai ser 100% um e 100% outro? Você não pode dizer que ele é 50% Deus e 50% homem, porque senão você está falando que ele é um Deus pelas metades, que ele é só 50% Deus. Se você disser que ele é 50% homem, você está dizendo que ele é um homem pelas metades, que ele é só 50% homem. Mas não, a Bíblia mostra claramente que ele é 100% homem e nosso advogado. Ele é o rei. Na Bíblia Almeida diz que ele é o Senhor, o nosso Senhor. Então, em lugar nenhum da Bíblia você vai achar lugar nenhum mandando você drobar e confessar que Yahshua Mashiach é Deus, que o Filho do Eterno é Deus. Não. Na Bíblia Almeida diz que você vai drobar e confessar que ele é o Senhor, que ele é o nosso rei, ele é o nosso governante, o nosso dono. Tá entendendo, irmão? Então esse quarto evangelho já começa totalmente herético. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tem nada a ver, irmão, tem nada a ver. Tudo herético. Por quê, Romeus? Porque eu não vou pegar todos os pontos aqui, que eu já falei isso em outros vídeos, já mostrei isso várias vezes. Ele é totalmente herético. Assista, leia lá o livro que eu coloquei lá, Desmascarando o Dogma da Trindade, por Romilson Ferreira. Lá você vai ver que eu mostro que o quarto evangelho não vale nada, ele é herético. Vou te dar só um exemplo aqui, ó. Se você pegar o livro de Marcos, logo no início ali, você vai ver que quando os demônios vinham de encontro ao Mashiach, os demônios vinham de encontrar eles falavam assim, eu sei que tu és o Filho do Altíssimo. A Bíblia diz que ele fazia com que os demônios se calassem para que eles não o tornassem manifesto. E Yahshua nunca afirmou na terra que ele era o Filho do Eterno. Ele nunca fez isso, irmãos. Deixa eu pegar a passagem aqui que vocês vão ver do que eu estou falando. Aqui, ó. Se nós pegarmos Marcos capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz aqui, ó. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Isso chama-se o segredo messiânico. O segredo messiânico. Ó. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam, tu és o Filho do Altíssimo. E ele os conjurava severamente para que não o tornassem manifesto. Então os demônios sabiam que ele era o Filho do Altíssimo. Eles gritavam, eu sei que tu és o Filho do Altíssimo. E aí a Bíblia diz que o Mashiach fazia com que eles calassem, para que eles não tornassem manifesto. Por quê? Porque ele nunca falou para ninguém na terra que ele era o Filho do Altíssimo. Ele só revelou isso para os apóstolos. Chegou uma hora que ele falou para os apóstolos, quem diz o povo ser o Filho do Eterno? Ele falou, uns falam que tu és profeta tal, outros falam que tu és profeta tal. E ele falou, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Mashiach, o Filho do Altíssimo. Aí ele falou, então agora isso é segredo nosso. Não conta isso para ninguém. Então ele nunca falou na terra, durante todo o ministério dele, ele nunca afirmou que ele era o Filho do Eterno. Mas por que você está falando isso, amigos? Porque eu quero te mostrar que o quarto evangelho ele não vale nada. O quarto evangelho, ele ia para todo lugar, ele entrava dentro da sinagoga e desafiava as pessoas falando que ele era o Filho do Eterno. Olha aqui, ó, leia aí, João capítulo 3, versículo 16 e 18, João capítulo 5, versículo 13 ao 25, João capítulo 10, versículo 22, é ele afirmando para todo mundo, eu sou o Filho, assim como o Pai ressuscita os mortos, o Filho também ressuscita. Então ele, no quarto evangelho, ele afirma para todo mundo que ele é o Filho do Altíssimo. Mas nos outros evangelhos, ele repreende os demônios para eles não falarem que ele é o Filho do Altíssimo, para ninguém ficar sabendo que ele era o Filho do Eterno. Só depois da sua morte que era para os apóstolos pregarem que ele era o Filho do Eterno. Se o Mashiach afirmasse, quando ele entrou dentro de Al-Shalom, ele afirmasse que ele era o Filho do Eterno, eles matavam ele na mesma hora. Então ele tinha que cumprir o ministério dele na terra. Ele não podia morrer antes da hora. Então por isso que ele não afirmava para ninguém que ele era o Filho do Eterno. Eles deixavam eles entendendo que ele era um profeta. Mas o quarto evangelho não. Diz que ele entrava dentro da sinagoga, dentro do templo e afirmava, eu sou o Filho do Eterno. Isso é heresia, irmão. Ele nunca fez isso. Por isso o livro de Isaías fala que ele foi levado como um cordeiro, como uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Caifás perguntou para ele, eu te conjuro pelo Criador vivo, se tu és o filho dele, diga para nós. Ele falou, tu o dizes. Lá,
Pilatos perguntou para ele, você é rei? Ele falou, tu o diz, você está falando. No quarto evangelho ele fala, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Então o quarto evangelho, irmão, não vale nada. Ele fala, derruba esse templo e eu levanto ele em 3 dias. Ele falando, derruba esse templo e eu levanto ele em 3 dias. Aí você vai ver lá no livro de Marcos, fala que isso era uma calúnia, que ele não falou isso. Tá entendendo, irmão? Então o quarto evangelho não coincide com o outro. Como é que ele fala, derruba esse templo e eu levanto ele em 3 dias? E essa tradução que você está vendo aí, falando que o Mashiach ressuscitou no 3º dia, é errôneo, irmão. A tradução original fala, ele foi ressuscitado no 3º dia. Por quê, Rômulo? Porque foi o Pai que ressuscitou, não foi ele que ressuscitou a si mesmo, não. Então isso aí tudo é contraditório. A Bíblia nos mostra no livro de Romanos, no livro de Coríntios, que o Eterno ressuscitou o seu filho. No livro de Atos diz que o Eterno ressuscitou a ele. No quarto evangelho ele fala, não, derruba esse tempo que eu mesmo levantei, eu mesmo ressuscitei, eu mesmo vou me ressuscitar. Isso é heresia, irmão. Esse quarto evangelho não vale nada, ele é herético. Então se você vê que o quarto evangelho não presta, lê o livro lá que eu coloquei lá, Desmascarando o Dogma da Trindade, por Rômulo Ferreira, você vai ver que eu mostrei 13 páginas lá, mostrando que ele contradiz totalmente os outros evangelhos. Não vou entrar aqui nessa questão, que senão vai tomar muito tempo do vídeo. Então veja bem, irmãos. Tirando ele fora, agora como é que as pessoas vão basear e afirmar que o Filho é Deus, que ele é o próprio Pai que veio, encarnou e morreu? Aonde? Vai basear em que agora? O quarto evangelho não presta. Vai basear em quê? Vamos basear em quê? Então, irmãos, eu estou trazendo aqui o entendimento do verdadeiro Mashiach. Eu não estou aqui rebaixando a pessoa do Filho, eu estou colocando, mostrando a posição que ele está hoje. Abaixo do Eterno, ele é o rei de todos os reis. Ele é o governante de todos os governantes, ele é o mestre dos mestres, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Mas só que nós temos que entender que ele é homem, 100% homem. Isto é chegar ao conhecimento exato da verdade que está no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Se você ler ali 1 João, fala que todo o espírito que divide o Mashiach não é do Criador, é o espírito do anticristo. Todo espírito que divide o Mashiach, algumas traduções nessa aqui, nessa Jerusalém fala, todo aquele que não confessa que o Mashiach veio em carne, não é do Criador, é o espírito do anticristo. O que é confessar que ele veio em carne? É afirmar que ele é 100% homem. Falar que ele veio em carne é afirmar que ele é 100% homem, não é falar do sofrimento dele, é falar que ele veio como homem, morreu, sofreu, teve que orar ao Eterno, pedir misericórdia para o Eterno ajudar ele nas fraquezas. Ele orava com lágrimas, no livro de Deus, sabe que ele chorava com lágrimas, pedindo socorro ao Eterno, pedindo ajuda ao Eterno. Se for possível, passe de mim esse cálice. Ele clamava, ele era homem e é homem até hoje. Só que os pastores não enxergam isso aí. O espírito de religião, o espírito do anticristo, o espírito do anti-Mashiach está na mente das pessoas, que não deixa elas verem que o Filho do Eterno morreu como homem para nos salvar. Eu já falei isso nos outros vídeos, a lei do Eterno exige dente por dente e olho por olho. A balança do Eterno tem que ser pesada no mesmo nível, irmão. Dente por dente, olho por olho e vida por vida, homem por homem. Quem pecou no jardim do Éden, irmão, foi um homem sem pecado, Adão. Ele estava sem pecado nenhum. Quem tem que morrer por nós hoje, irmãos, é um homem sem pecado. Quem teria que morrer por nós teria que ser um homem sem pecado. Então, se Yahshua fosse um Deus homem, metade Deus e metade homem, a balança estaria mais pesada de um lado. Aí o próprio Eterno estaria contradizendo a sua própria palavra, porque não seria justo. E Yahshua vencer as tentações como um Deus homem é fácil. Isso seria fácil. Mas ele venceu o maligno, irmão, como homem. Por isso que o livro de Gênesis fala que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Descendente da mulher, filho de uma mulher, um homem. Por isso que o livro de Daniel fala o filho do homem. A ele foi dado todo o poder, foi entregue ao Mashiach. Porque o Eterno queria que Adão governasse sobre tudo, mas Adão entregou o poderio na mão de Satanás. Satanás usurpou o reino que o Eterno entregou para Adão. O Mashiach, como homem, veio para tomar esse reino de volta. Por isso no livro de Apocalipse diz que ele vai colocar o pé sobre o mar e outro sobre a terra e vai dar um grande brado, tomando posse da terra e do mar, de tudo que há na terra. E Yahshua Mashiach, homem, 100% homem, venceu Satanás como homem, venceu a carne, venceu o mundo como homem, para mostrar para nós hoje que nós também podemos vencer como homem. Nós clamando ao Eterno, assim como ele fez, nós clamando ao Eterno, nós também podemos vencer. Aí as pessoas querem colocar que não, que Deus largou o trono, veio na terra e morreu por nós. Você anula as escrituras.
Você anula as escrituras. Por quê, Romeus? Porque no livro de Coríntios diz que ele foi crucificado em estado de fraqueza. Deixa eu ler aqui a passagem para você ver aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 13. Nessa passagem aqui, deixa eu pegar. Aqui diz assim: por certo foi crucificado em fraqueza, mas está vivo pelo poder do Criador. Também nós somos fracos nele, todavia com ele viveremos pelo poder do Altíssimo em relação a vós. Então esse texto mostra que ele foi crucificado em estado de fraqueza. Como é que ele poderia então ser metade Deus e metade homem? Se ele fosse um Deus homem, ele não teria sido crucificado em estado de fraqueza. Então se o texto está mostrando que ele foi crucificado em estado de fraqueza, é porque ele é 100% homem. E até hoje ele ainda continua 100% homem. Vou dar uma pausa aqui e aí eu vou fazer a terceira parte.